Muito boa noite a todos os presentes aqui comigo nesta aula, que é uma aula fechada, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor e que aqui estejam somente pessoas realmente interessadas, né, no tema, em aprender. Então, é isso. Nós estamos aqui abrindo a reunião. Um dia de chuva, né? Ai, ai, ai. Vamos terminar para dormir cedo hoje, né? E aí, como nós temos umas carinhas novas, nós vamos fazer uma rodada de apresentação e cada um pode falar de que cidade está falando e como é que se interessou pelo tema, ou pela aula, como é que chegou aqui. Ok? Vamos começar com a Creuza. Por que eu? Boa noite. Mas você sabe que onde você está, eu também estou, então já faz. Eu tô aqui de São Paulo, tá chovendo, tá frio. Tá Tô frio tomando também, né, meu Creuza? chazinho aqui, ó, para Ah, esquentar. é. Todo mundo de chazinho na mão. E eu esqueci o meu. Ah, Tá vendo? Então, eu me inscrevi, não sei se era para mim estar aqui ou não, já estou inscrito, que bom. mas é porque eu sempre gosto de Você, ouvir você falar. você é uma companheira incrível. Você está em todas. Tento? Tá, você está na tribo do S, você estava no, nas mentorias, nos cursos todos, né? Muito bom, viu, Cres? Agradeço sua confiança e tenho certeza que isso não é em vão, né? Porque Não, você sentiu que você pode aprender por aqui, né? muito. Num, Aprendi muito. num processo contínuo de aprendizado. Muito obrigado. É. Muito obrigado. Muito bem, vamos seguir na sequência aqui. Maria Helena, Boa noite, doutora Adailton, boa noite a todos, todas. boa É, noite. eu sou enfermeira de formação, fiz uma carreira dentro da área acadêmica, na Escola de Enfermagem da USP, por 30 anos, então tenho muita familiaridade com a área de saúde e fui para a área da psicologia também, e quando estava próxima de me aposentar, eu comecei a estudar coisas que faziam muito sentido para mim e que não cabiam dentro da estrutura da academia. Então, fiz formações na área de constelação familiar, terapias integrativas, fiz curso de medicina germânica, psicogenealogia e hoje eu atuo como terapeuta. Hoje eu estou aqui na cidade de Indaiatuba, pertinho de Campinas. Pertinho mesmo. É bem pertinho. Já sigo a doutora Dailton há algum tempo, conheci você pela Simone Arrojo, Ah, com quem convivi, né, por um tempo, e estou aqui também aberta para aprendizagens. muito bom, seja muito bem-vinda. Essa da Obrigada. medicina germânica você fez com quem? Eu fiz com a Marina Bernardes, que é de Curitiba. Depois eu passei a estudar um pouco com a Bernadette Bacheira, que tem um livro, ela dá cursos e tem um livro chamado Nova Abordagem Terapêutica, onde ela vai integrando a medicina germânica com biodecodagem na prática, projeto sentido gestacional, os ciclos biológicos celulares, ela faz um arrazoado, né, com essas terapias que me interessam bastante. Acho, apesar da minha familiaridade na área da saúde, eu considero que o raciocínio clínico, com as 5 leis biológicas e a medicina germânica, não é uma coisa simples, né? Não. Requer prática, experiência, trocas.
E várias abordagens diferentes também, né? Sim, sim, Cada, cada mentor tem algo a nos acrescentar sempre. isso mesmo. É, muito bom, muito bom. Então agora nós vamos para a Alda Alencar. Tá difícil de. Nós não estamos ouvindo você falar, tá muda. Continua muda. Vamos para Ana Antonieta. Consegue dizer? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo? Então, tá bom. Bom, eu sou daqui da cidade de Avaré. Te conheci aí esses dias, né? Por uma indicação de uma amiga. Eu sou fisioterapeuta osteopata e tô aqui para agregar mais conhecimento, trazer abordagens novas. Então, Uhum. estamos aí. Muito bem. Você trabalha com o corpo e o corpo ele tem uma forma de comunicação própria e que o sucesso de uma qualquer abordagem terapêutica depende da leitura dos sintomas, da leitura, da interpretação da mensagem da doença. Então, eu acho que Aí. você vai ter bastante proveito. Que bom, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Alda, conseguiu, Alda? Consegui. Eba! Boa Uhul! noite a todos. Eu já conheço o doutor Adailton há algum tempo, né? Sigo. Sou consteladora, Uhum. fiz constelação. Sou design de interiores e terapeuta de ambiente. Então, essa questão do corpo é muito importante, porque eu criei um método chamado Casa Saudável, e esse método passa pelo corpo, que a nossa primeira casa é o corpo, né? E aí eu estou aqui, eu recebi um convite pelo Instagram, Isso, você me convidou e eu estou aqui, porque estamos sempre prontos, eu pelo menos eu estou sempre pronta para descobrir mais, agregar mais valor e poder melhorar a minha vida e a vida de muitos, né? com certeza. Você fala da onde, Alda? Eu falo aqui de Teresina, Piauí, Eita, tá longe. bem longe, viu? Bem longe. Que bom. Ainda bem que a internet hoje não tem fronteiras, né? Isso é um dos aspectos positivos, né? Porque nos aproxima de qualquer parte do mundo, né? Sim, muito bem. Muito bom. Então agora nós vamos para Noeli. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou de São Paulo. Eu sou, primeiramente, executiva da área de finanças, mas também terapeuta integrativa. Então, este é um tema que me interessa muito e estou aqui seguindo o doutor Adailton. Muito bem. Não fica falando com sua voz mansa, senão eu vou me apaixonar por você, hein, bom. Tá bom, vou falar bem sério, assim. Ah, bom, senão eu acabo me apaixonando desse jeito, tá? Bom, tô avisando, hein? Ana Paula, você está sem imagem, deve estar ocupada. Depois, quando você abrir seu vídeo, a gente conversa. Muito Tá bem. ótimo, que aqui tá muita bagunça. Não, tranquilo, fica à vontade. Quer falar sem vídeo mesmo? Então, só boa noite para todo mundo. Que bom que você está fazendo esse encontro e tô aqui para ir aprendendo também um pouquinho mais, né? Muito bem, muito bem. Como dizia o Hahnemann, descobridor da homeopatia, na arte de curar, salvadora da vida, deixar de aprender é crime. E esse é um lema que eu tenho trazido na minha vida nesses 42 anos de prática médica, de nunca parar
de aprender, de buscar novas visões, né? Novas abordagens. Porque quanto mais ferramentas você tem, mais possibilidades de cura você consegue ter. E melhor compreensão do, do enfermo, do processo de adoecimento. Porque adoecer é um processo. E a cura é um processo, não é um ato em si. Então, esse é o primeiro ponto. E as leis biológicas, elas não são uma, vamos dizer assim, uma classe terapêutica. Ela não é uma forma de terapia. As leis biológicas é como constelação. Constelação não é uma terapia. Constelação é um modo de ver a vida, é um modo de se relacionar com as pessoas, com o mundo, é um modo de vida. As leis biológicas também, um pouco diferente da constelação. E nós vamos, em um determinado momento, abordar essas diferenças. Eu quero apresentar, então, para vocês, durante uns 50 minutos, um conteúdo e vocês vão anotando aí as dúvidas e depois a gente vai abrir para discussão. Ou, se for algo muito assim urgente, vocês entra aqui, clica no reagir e tem lá levantar mão. Levantar a mão, aí eu sei que você quer fazer uma pergunta. Não é levantar essa mão, é amarelinha. Todo mundo consegue levantar a mão aí? Deixa eu ver. A amarelinha. Marilena conseguiu. Ana Paula, esse é aplauso, é um outro, é levantar a mão. Alda conseguiu. Muito bem, muito bem. Bom, então a minha maneira aqui de apresentar para vocês, eu vou apresentar com algumas imagens, tá? E vou compartilhar um vídeo aqui, um vídeo não, compartilhar isso aqui com vocês, um arquivo. Muito bem. O que é a terapia com as leis biológicas? Esse é o ponto central da nossa conversa de hoje. E eu quero que vocês, no final da aula, tenham convicção e possam, se alguém perguntar para você, o que é? O que são as leis biológicas? O que é a terapia com a lei biológica, leis biológicas? E vocês vão saber responder, ok? Vou colocar essa barra lá para cima. Muito bem. Então, veja, claro, muito me honra a presença de cada um de vocês, os que estão ao vivo e os que vão assistir a gravação, né? Peço que vocês tenham presença. E para ter presença, de vez em quando você respira. Isso vai trazer consciência corporal. A respiração ela é fundamental, tá? Muito bem. E o que que você vai receber nessa aula? Primeiro, é um conteúdo das leis biológicas. Segundo, eu vou falar um pouquinho de como que eu cheguei, depois de tantas terapias e tantas especialidades médicas, nisso que a gente chama das leis biológicas. Também nós vamos falar como aplicar isso na prática clínica, como que você pode usar. E aí vai depender um pouco de cada um fazer as suas perguntas e poder contextualizar no seu momento, na sua prática clínica. E também vou apresentar no final dessa aula uma possibilidade para aqueles que quiserem aprofundar mais do conhecimento e também
participar de uma mentoria em grupo onde você vai ser cuidado por mim, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, as leis biológicas, ela não é o conhecimento em si, como você vai fazer, por exemplo, a hipnose, né? Não. Se bem que existe, né, a auto-hipnose, o Milton Erickson vivia fazendo auto-hipnose. Mas esse conhecimento você vai aplicar no seu estilo de vida para melhorar a sua saúde e a dos seus clientes. Isso é muito importante, tá bom? A medicina atual, ela tem muitos problemas, muitos, vários problemas, e entre eles, a medicina atual, ela tem poucos resultados, ela tem uma visão parcial do ser humano e do processo chamado doença, porque aquilo que ela considera doença, por exemplo, um mioma, um nódulo na tireoide, uma gastrite, ela é, na nossa opinião, o resultado final, o processo, a ponta do iceberg. Não é a doença, mas para essa medicina contemporânea, a doença é aquilo que é visível. Então, e outra coisa, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas de tanto remédio. Chega às vezes pessoas para mim tomando 8, 9 remédios, né? E vocês sabem do que eu estou falando. Então, essa medicina, ela está com os dias contados. As pessoas hoje, depois do chat GPT, fazem as suas consultas, né? Tira foto, mostra. Então, muita gente chega no médico já com informações, ou num processo terapêutico com informações, mas ela não consegue juntar. E é isso que as leis biológicas fazem. Elas juntam tudo de modo que você possa ter uma compreensão, um entendimento. Eu venho de uma família simples. Isso aí é uma foto tirada em Presidente Prudente. Meu pai, minha mãe, eu sou do meio, meu irmão mais novo e o mais velho. E sempre, cada um tinha 3 cachorros aqui, né? Embaixo tem um ali marronzinho que eu estava segurando, que é o King, o Twist e o Book, né? E meu pai segurando o papagaio. Então eu tinha sempre. E essa infância, ela me deu muitas habilidades de resolução, né? Então a gente brincava na rua, a gente soltava papagaio, brincava de pega-pega, saía para fazer expedições, acampava, enfim. E por que que isso é importante? Quando você não vem de uma infância muito com muito luxo, você conhece a vida real, né? Como ela realmente é. Decidi fazer medicina, fiz a medicina, fiz faculdade na Unicamp e, e tenho 4 especialidades médicas, com 4 RQ, em ginecologia, em obstetrícia, em homeopatia e acupuntura. E essa experiência de 42 anos me deu assim, possibilidades, né? Imagina, 1.500 cirurgias, 50 mil atendimentos, tudo isso aqui eu já vi muita gente, muita coisa. Experimentei muitas coisas e sempre buscando uma visão ampliada do ser humano. A minha experiência de vida bastante marcante foi com a constelação em 2010, onde me deu um curto-circuito na cabeça pessoal e da vida que eu estava levando, eu vi que era uma não-vida. E você, quando está dentro de uma não-vida, você fazer um processo de ir para a vida não é fácil de fazer esse processo sozinho.
E quando você busca um terapeuta, parece que o terapeuta não entende o que você está passando. Porque ele está de um outro jeito, ele vê outro jeito, ele não consegue ver ou sentir você no seu momento. Pelo menos o médico que eu procurei, que era meu professor de constelação, eu sinto que ele não conseguiu sintonizar comigo. E, e claro, falava algumas coisas que têm sentido, mas que não movimentava. Então, o processo todo, a partir de 2010, eu tive que fazer sozinho. E aí foi complexo, porque eu estava dentro de uma igreja evangélica, estava dentro de um casamento onde eu criava enteados, enfim, toda uma complexidade de coisas que. E com a prática médica, fazendo partos e cirurgias e homeopatia, acupuntura, enfim, eu já tinha dado conferências internacionais, eu dei palestras em 9 países, eu dei palestras em 4 línguas. Então, é, em inglês, francês, espanhol e português. Então, tinha desde a Austrália, Estados Unidos, França, Inglaterra, vários lugares, né? Costa Rica, Peru, andei bastante por aí. E aí, nisso tudo, como um precursor do parto humanizado, eu vivia muito a questão do parto, da gestante, do feminino, e mas faltava alguma coisa. A constelação foi uma paixão muito grande e eu coloquei isso na minha prática médica, mas ela não tinha uma visão da doença. É assim, ok, o antepassado é uma tradição, é uma fidelidade, mas era uma coisa distante. Como que aí você tem que se curvar, ok? Mas assim, na prática, chega uma mulher com endometriose, chega uma mulher com câncer de mama, é complicado. Então, as leis biológicas, elas entraram na minha vida em 2018. Foi uma busca pessoal porque aquilo que eu estava fazendo não estava resolvendo. E aí está o meu professor, Luiz Felipe Espinosa, um médico mexicano, com quem eu continuei tendo contato até hoje. E ele, depois a gente virou amigos. Eu aqui no meu primeiro curso, ele no segundo curso. E o certificado do básico, depois do avançado, e assim foi. Ah, e depois ele virou meu aluno de constelação. Eu virei paciente dele, ele virou meu paciente. A gente criou um laço muito bem profundo assim de conhecimento. Bom, queridos, a consciência, tomar consciência, é uma frase do Amit Goswami. É a base de toda a cura. E quando você não tem consciência do que está do seu conflito biológico, o corpo mostra qual é o conflito pela localização da doença. Aqui que está uma riqueza maravilhosa que nenhuma outra terapêutica propicia. E aqui vocês falaram das suas jornadas, né? Mas a jornada dos nossos antepassados, nos últimos 200 mil anos, ela foi regida pelo cérebro reptiliano, que é um cérebro de sobrevivência. O problema é que lá no cérebro reptiliano é que ficam as crenças. Então veja, Maria Helena, um antepassado nosso há 50 mil anos atrás, ele era um coletor, caçador e nômade. Então,
É como um animal, às vezes tem comida, às vezes não tem. Às vezes tem frutas, enfim, e às vezes não tem. Então fazia parte da sobrevivência pegar, a gente chama nas leis biológicas o bocado, pegar o bocado e guardar um pouquinho para amanhã. Aliás, eu fiz uma postagem no Instagram, não sei se quem viu essa minha postagem onde eu falei do quem guarda treco em casa. Vocês não viram? Não acredito. Perderam o ponto. Não vão ganhar certificado. Essas pessoas que guardam coisas, que tem lá é, guarda livro, guarda CD, guarda não sei o que, coisa velha, roupa que não usa, um monte de coisa, faz parte de uma experiência ancestral. Quando nossos antepassados, para sobreviver, tinham que guardar coisas. Então existe uma crença: se eu guardo, quando faltar, eu não morro. Algumas pessoas levaram essa crença para a comida. Vou comer um pouco a mais agora. Meu corpo vai guardar em gordura. E se amanhã eu estou caminhando, está nevando, tem tempestade, está chovendo e eu não tenho comida, eu não morro de fome. Eu aguento 2, 3, 4 dias sem comer. E daí eu como. Então, esse nosso cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro antigo, ele tem a ver com as funções básicas: respiração, batimento cardíaco, digestão, movimento intestinal e controle da temperatura da pele e tudo mais. Muitas dessas funções são feitas pelo nervo vago. Muito bem, dos pares cranianos. Podemos continuar? Vocês estão entendendo? Estão gostando? Tá bom assim? Muito bem. Se não tiver, vocês falam. Então, sobreviver era um sucesso. Ter filhos aumentava a chance de sobrevivência. Também um sucesso. Então começou a ter o sucesso começou a vir que era ter coisas. Antigamente, nos nossos antepassados, o ter uma arma, um alimento, uma terra, um cavalo, estava ligado com sobrevivência. No mundo contemporâneo, o ter ficou relacionado com a felicidade. E aqui mora um grande problema, porque não conheço nenhuma palavra, nenhuma pessoa que tenha dinheiro, carros, avião, posses, fazendas, apartamento, viagens, que seja feliz por ter. Ninguém tem. Então, o sucesso é viver uma vida boa, se alimentar bem, estar cercado de pessoas com quem possa expressar o amor e também não passar necessidades básicas, ok? A busca do sucesso é a busca da felicidade. Porém, como nada é tão fácil assim, existe dois inimigos: o merecimento e o sacrifício. Alda, você faz ideia de como o merecimento pode ser um empecilho, fator dificultante para o sucesso?
Merecimento? Uhum, Sim, porque a gente, se a gente não tem esse, se não se acha merecedora, como é que eu vou conseguir me expressar com a minha essência, né? E uhum. está muito enraizado. Muitos de nós achamos que não merecemos, porque tem essa crença, foi criada talvez lá na infância, né? Uhum. E o contrário, existe uma, um ramo religioso, alguns ramos religiosos, mas um em especial, que coloca que você tem que fazer as coisas para você merecer. Ah, sim, porque você precisa fazer para merecer. Isso, para merecer a salvação, entre aspas, A salvação diz, para merecer. você tem que se comportar, você tem que ser uma boa, Isso, andar nesses padrões aqui, porque ajudar os outros, porque senão você vai ser castigado, porque senão en- você não vai ter, tem toda entendeu? essa. E aí o tempo todo, quer dizer, você fica buscando esse merecimento e nunca, E o merecimento que não vem de fora. não vem de fora, falou tudo. Até porque não existe merecimento. É, É uma ilusão, né? E o segundo inimigo, qual que é o segundo inimigo no Eli? As crenças, O sacrifício, uma crença do sacrifício. Como que o sacrifício é um inimigo do sucesso e da felicidade? eu acho que é da mesma maneira que você falou primeiro, uma questão que vem de origem religiosa, que você precisa sofrer para ser merecedora, você precisa sofrer para ser uma boa pessoa, que você precisa sofrer para estar bem, Pois é. para Hoje para de ganhar manhã, alguma coisa. hoje de manhã atendi uma paciente, veio com uma dor de cabeça do lado direito e eu medi a pressão dela, estava 15/10. Ela veio por uma sessão de acupuntura. Eu E eu falei pra ela, mas. Ela falou, eu comi alguma coisa, tal. Eu falei, olha, mas não é só comida aqui não, tem mais coisa, né? Tem, final de semana eu emprestei um salão que eu tenho, uma clínica, né, para uma amiga minha fazer um evento, e ela foi lá e eu tive que ficar trabalhando, eu fiquei servindo, eu fiz isso, fiz aquilo, e no final ainda ela nem ajudou a limpar, nem nada, nem falou obrigado. Tá, eu falei, para que você emprestou sem cobrar nada e fazer tudo isso? É porque ela é minha amiga. Eu falei, não é porque. Eu falei, para quê? Aí eu aumentei a pergunta. Para quem você está fazendo isso? E ela ficou sem saber responder. Então, se a pessoa não entende o porquê ela faz, se ela fica fixada no fato, eu fiquei de boba. Nós estamos falando de uma pessoa de 60 e tantos anos, quase 70 anos. Não é uma pessoa bobinha, né? E claro que isso vem de criação, vem de busca de aceitação e vem um pouquinho com a ideia do sacrifício. Se eu me sacrifico pelo próximo, eu sou uma boa pessoa, eu sou feliz. Só que o corpo dela não mostra isso. essa coisa de. Desculpa, eu tinha que falar. Essa coisa de ser boazinha para ser aceita, né? Só que isso aí é uma capa egóica, né? Exatamente. Então, sem a consciência, nós nos tornamos presa fácil das nossas crenças. Vou repetir, sem a consciência, essa frase é boa, hein? Saiu agora, hein? Sem a consciência, nós nos tornamos presa fácil de quem?
das nossas crenças. Sem a consciência, nós nos tornamos presa fácil das nossas crenças. E quando nós não temos consciência, vamos voltar ao começo da nossa fala, o corpo manifesta. Então você tem um tremor dos olhos do lado esquerdo, tem um significado. Você tem uma estomatite, você tem um melasma na sua face, tudo tem uma leitura biológica. E aqui vale essa informação, ela vale para todos os cuidadores, todos que cuidam de outras pessoas. Posso continuar? Vocês querem que para já? Não? Continua. Então tá bom. Vocês estão falando, eu vou, hein? Até meia-noite a gente tem bastante coisa aqui. Muito bem, já falamos do merecimento e sacrifício como processo de adoecimento. E aí, isso causa conflitos conceituais, crenças, medos, insegurança. E o ponto final disso é uma desconexão da própria essência, uma desconexão do self, do seu eu superior. E um aumento, uma exacerbação da racionalidade em detrimento do sentir, das emoções, do perceber e do amor. Então, existe algumas doutrinas religiosas que focam muito na parte mental. Várias, né? Existem até cursos, existem aulas, mas a fé não vem pelo mental. E a fé está ligada à alma. Então nós temos a alma, que vem de Deus, nós temos o espírito e o corpo, que se formam no momento da concepção. A alma vem de Deus. A alma tem a ver com emoções. A alma tem a ver com paixões, com desejo, com ânsias. E a consciência está a nível de alma, não está na razão, não está na mente. A mente se liga ao espírito, que por sua vez capta percepções via corporal. Então, a alma se vem de Deus, por isso ela se conecta com Deus. É a única parte nossa que se conecta com Deus. A mente não nos conecta com Deus. Por isso que os teólogos não se conectam com Deus, porque eles estão a nível da mente, a menos que ele tenha um trabalho com as emoções. Por isso que o adoecimento, no processo de adoecimento, ele invoca uma parte muito profunda do ser humano, que é a alma. As leis biológicas. Talvez você já tenha feito um curso, Marilena já fez, enfim, outros já fizeram, mas usar as leis biológicas na prática diária, tanto para autocuidado, autointerpretação das doenças, das dores, dos acidentes, de tudo que acontece com o nosso corpo, não é fácil. Assim como aplicar isso
numa visão de mundo, também não é tão fácil assim. Agora, o universo é regido por leis. São as leis universais de Deus. A natureza é cíclica, tem as quatro estações. A física tem as suas leis, a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica. Existem as leis biológicas. A vida, ela segue normas. Então, todo processo da natureza, da física, da biologia, do universo, ele é científico, ele é ciência e ele é matemático, porque Deus é matemático. Então, já que a natureza é regida por leis, nós precisamos sim estudar e aprender as leis da natureza. Como, por exemplo, a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito ela é desprezada dentro da medicina, onde a doença ela é para nós o efeito e o que saber, tem que saber qual é a causa, tá certo? Existe a lei da atração, que é uma lei também universal criada por Deus. Existem leis que regem a espiritualidade, leis que regem, existem leis de cura. Dentro da evolução, o animal, partindo de um ser unicelular até pluricelular, até ter órgãos, peixes, os anfíbios que migraram para a Terra, depois os mamíferos e assim por diante, tem toda uma evolução biológica. E nessa evolução, nós temos três estados. Muito bem. Normotonia, simpaticotonia e parasimpaticotonia. Tonia. Pergunto, essa criança que está aí, ela está em qual desses estados? Quem vai responder? Maria Helena. Parasimpático. Exatamente. Porque é o estado de relaxamento profundo, Uhum. aonde você tem uma economia, uma diminuição do batimento cardíaco, relaxamento muscular e o cérebro muda de frequência, muda o estado de consciência. Nós vimos já também no Conexão Saúde, nós temos os estados de sono. Tem o sono profundo, nós temos o sono REM e nós temos o sono essencial. São três tipos de sono: profundo, sono REM, Rapid Eye Movements e o essencial. Vamos lá. Então, nesses estados, têm a ver com sobrevivência. Nós precisamos relaxar, descansar, para depois partir para a briga, para a luta, para a alimentação, que é a simpaticotonia. E a normotonia é o estado natural. Falei que a natureza tem ciclos e tem o ciclo circadiano, que é a alternância do sol e da noite. Aliás, amanhã é a noite mais longa do ano. É o dia mais curto. É o solstício de inverno. Amanhã é um dia importante. E aqui nós temos a alternância do cortisol e da melatonina. Não vou aprofundar, mas você já sabe que tudo isso tem a ver com a luz do sol. Nós temos, por exemplo, a cronobiologia chinesa, onde cada 2 horas do dia está ligado a um órgão em particular. Tá certo? Então, é importante saber isso, sim, é importante você saber qual é o horário do fígado e qual que é a função do fígado. E tudo isso eu vou trazer para vocês
em um outro momento, mas isso aqui é fundamental vocês saberem tanto para prática clínica como para autoconhecimento. E aqui está os três tecidos primários, primitivos. O primeiro deles, que é o endoderma, depois tem o mesoderma e por último o ectoderma, que vai por fora. Ecto por fora, endo por dentro, meso no meio. Cada um desses tecidos vai originar um órgão ou uma parte do órgão. E lógico que eles vão se misturando. Por exemplo, na pele, você tem a epiderme, que é ectoderma, mas você tem o, a derme na pele, que é onde dá a coloração, ela é mesoderma. E assim vai, né? Então, cada parte, isso aqui é lindo, tem toda uma estrutura, evolução, a ontogenia, né? A ontogenia, ela é fundamental. E nas estratégias de sobrevivência, a doença é um programa. Sim, é como você tem um aplicativo, você tem um programa, você tem o Word, você tem o Excel, tem um programa. A doença ela é um programa, está programado no DNA, no corpo, no nosso corpo. Programação biológica. E de vez em quando ela se manifesta quando existe um sentido para ela adoecer. E vem a pergunta: como adoecemos? Para que aparecem as doenças? Para que e por quê? Então vamos agora perguntar aos universitários. Antonieta, como adoecemos? Você consegue liberar o som? Tá? Enquanto tem esse vermelhinho aí, você não... Tá. Ah, ok. É, acredito que muitas das doenças vêm pelos desequilíbrios orgânicos e por esses desequilíbrios do sistema nervoso simpático e parasimpático, Uhum. onde há desregulação desses sistemas. E o que desregula o simpático e o parasimpático? Questões emocionais, orgânicas, nutricionais. Uhum. Muito bem. Então, o processo de adoecimento tem várias variáveis. Tem. Você citou aí a Não é alimentação. questões orgânicas, a parte, né? A gente fala a parte nutricional, orgânica, bioquímica, as questões emocionais, né? Uhum. Então, quando, por exemplo, eu atendo os pacientes, eu avalio como um todo. Eu pergunto se quando começou os sintomas ele tinha passado por algum estresse, é, alguma questão emocional. Então, eu sempre faço esses questionamentos, porque não dá para tratar de uma única vertente, né? Não só a parte mecânica. Uhum. Mas você sabia que dependendo do músculo afetado e da parte do corpo afetada tem uma mensagem Tem uma mensagem, sim, que chama-se leitura biológica. Então, sim. uma pessoa que tem uma dor no ombro direito, qual que é o conflito? Principalmente na osteopatia a gente fala muito da questão da mãe e pai, né? Conflitos com a mãe, que pode ter desencadeado um sentimento. Se, por exemplo, for raiva, o fígado está envolvido, então a gente vai por esse raciocínio. Tá, mas a leis biológicas, ela te dá uma clareza um pouco maior, tá? Tá, Então, se eu falei ombro direito, numa pessoa destra, não pode ser mãe, é tá, pai, é pai, porque tá, mãe é lado esquerdo. entendi. Um câncer de mama esquerda é uma coisa, um câncer de mama direita é outra Entendi, é outra completamente coisa. diferente. Uhum, Entende? Então, essa lateralidade, ela foi confirmada pelo Hammer
por tomografias, Tá. tá? E, Uhum. por exemplo, uma dor nas mãos, na mão direita é uma coisa, e uma dor no ombro esquerdo é outra, tá? Uma Tá. dor no Uhum. joelho tem seu significado, até porque cada articulação também tem uma função biológica Sim, sim. e um Uhum. conflito emocional, né? Tá? Você falou bem. Agora, existe outros fatores de adoecimento que é aquele que está dentro do subconsciente, que a gente Uhum. traz da infância, que a gente não consegue, mas que eles se expressam pelo corpo. Por isso que eu falo, você tem um privilégio muito grande de tocar o corpo, de fazer essa leitura Sim, do, sim. das Na pessoas. osteopatia, a gente faz muito a leitura com as mãos, né? Buscando no corpo onde é que tá os pontos de congestão, de rigidez, né? Então, muitas vezes a gente olha por todas essas questões, faz a liberação e o paciente traz a resolução de modos inesperados. Por exemplo, ele fala que sonhou com alguém, sonhou com o fato da infância. É muito interessante. Então, mas se você, por exemplo, souber o que está relacionado com cada região do corpo, e você pode aprender isso, quando você está fazendo o trabalho, você pode dar sutilezas, perguntas sutis, porque você vai direto no ponto, entende? E isso é. Então, veja, por exemplo, eu tenho uma vez eu estava no vestiário do centro cirúrgico. E chegou um médico que ele faz a captação do sangue do cordão. Interessante. E aí ele foi trocar de roupa, ele não conseguiu tirar, né? Porque tinha uma dor no ombro direito. E eu falei, rapaz, você tá com essa dor aí, hein? Tá muito dolorida essa dor. Já faz um mês, eu já fiz a aplicação, já fiz um monte de coisa, essa dor não vai embora. Ah, é? E o que que aconteceu? O que estava acontecendo na sua vida há um mês atrás? Conversa de vestiário de centro cirúrgico, hein? Aí ele falou assim: meu pai estava doente, ficou doente e tal, e ele morreu mais ou menos um mês atrás. Falei: tá. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma experiência? Aí ele falou: vamos. Como eu tenho conhecimento das leis biológicas, eu cheguei e falei: fecha o seu olho. Eu falei: não se sinta ridículo, não tem ninguém no centro, aqui no vestiário, vai. Fecha seu olho. Imagina seu pai diante de você e fala a seguinte frase. Eu quero ouvir você falar. Pai, tinha abraços que eu queria ter dado em você e não dei. Ele falou isso. Ele falou, abriu os olhos e eu fui me trocando. Ele falou: peraí, minha dor passou. O que que você fez comigo? É isso que eu estou falando. Quando você tem o conhecimento, você pode ter resultados maravilhosos por conhecer. O conflito emocional ligado. Porque a dor na articulação, ela é causa ou é efeito? Lá é o efeito. Efeito, tem que ir na causa. Ou então eu fico trabalhando no efeito, entendeu? Mas se você sabe, consegue ter acesso à causa, uhul, outra coisa. Sim, Beleza? Gostou? obrigada. Obrigado, Beleza. querido. Sim, muito. Então vamos lá, mais um pouquinho. Então, para que adoecemos? Para expressar conflitos emocionais, aquilo que não foi vivido, questões não resolvidas. Aqui está o Hammer. Dizia: toda enfermidade é uma solução biológica. Há um conflito emocional inconsciente, não resolvido. Descobrir e compreender
e fazer consciente o código secreto do sintoma, detém a enfermidade até a sua total remissão. Essa frase direcionou toda a vida dele. E aqui nós chegamos na primeira lei biológica, que é justamente isso. Algo que ameaçou a existência daquela pessoa. Ela se sentiu perdida, ela não sabia o que fazer, ela se sentiu ameaçada e em solidão, repentino, inesperado, e que tira a pessoa daquela segurança dela. No fundo, é a causa, da lei de causa e efeito, é a causa, porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Toda dor tem uma causa emocional. E quando a gente aprende essa lógica, a gente chega lá muito mais facilmente e conseguimos ter resultados espetaculares. Então, como é que isso funciona? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Como é que isso funciona? A realidade de primeira ordem é, é você trombar a sua perna, bater sua perna na mesa e machucar, tá? É de primeira ordem. Agora, quando é realidade de segunda ordem, tem um código biológico, tem uma experiência, tem um aprendizado, e aí você vai avaliar isso, a situação, rapidamente. Pode entrar em conflito ou pode não entrar em conflito. Se entrou em conflito, vai ativar, que chama de ativação biológica, que você sai do estado de normotonia e entra em estado de simpaticotonia. E aí ativa todo o psiquismo, a mente e vai daí por diante. Segundo a lei biológica, a doença ela é bifásica, ou seja, depois que uma pessoa passa por um choque biológico, ela sai da normotonia e ela entra em simpaticotonia. E essa ativação pode durar minutos, dias, meses ou anos. Depende de vários fatores. Quando a pessoa consegue aceitar, tomar a situação, integrar, ela entra em fase de reparação ou cura e evolui para a fase de cicatrização, tá? Tudo bem até aqui? Vocês entenderam a primeira lei? Creuza, entendeu? Já sabia, né? Você já, Entendi. já teve alguma experiência pessoal com a primeira lei? Já, várias. Consegue contar uma para nós? Eu acho que o mais recente agora que eu tive, eu fiquei numa. Recente assim, já faz algum tempo. E já isso já leva da primeira, já leva para a segunda também. Que é, eu fui, quando eu atravessando passando numa calçada, caminhando numa calçada, veio uma bicicleta descendo, correndo que nem um maluco, e ele me tirou da calçada e me jogou pro meio da rua. Fui atropelado. Uhum. Ah, aí, na hora que eu caí, não senti nada, né? Tudo bem. Só que aí o que que aconteceu? Eu cuidei do braço que me quebrou na hora, só que depois que esse curou, o outro que estava pior, e eu não sabia que ela estava pior, piorou. Só que eu não sentia.
Eu comecei a sentir quando? Quando eu começava, segurava as coisas caíam. Uhum. Falei, ué, mas eu machuquei esse. Por que que é esse que tá reclamando? Hum. Porque eu só tava lá na razão, né? Porque foi Uhum. o cara que me atropelou, né? E esqueci da outra parte, que a Uhum. ferida tava lá e era eu. O que que eu tava fazendo naquele lugar? Por que que eu tinha que, né? Eu tava olhando para onde? Uhum. É, aí, na verdade, curou do lado direito, quando caiu na parte emocional, pegou o lado esquerdo. Uhum. E até hoje eu ainda tenho a sequela dela aqui, né? Porque eu tive que fazer uma cirurgia nela. Uau. Então eu acho que eu já fui já lá no, na, no, na primeira, porque eu caí, fui atropelada, ainda perguntei pro cara da bicicleta, você se machucou? E eu lá estirado no chão. Ai, ai, ai. Instinto de salvadora até na hora que tá sofrendo. Precisa matar essa salvadora aí. Já me matei várias vezes, mas não consigo ainda. Mas Eita. tô tentando. Por isso que eu tô aqui. Você tem que pensar sempre isso. Para quem você está querendo salvar? Quem você está querendo salvar, É, né? Na hora que você descobrir, viu a frase que nós já falamos, a consciência ela liberta e te traz é, leveza, né? leveza. Tá? É, por isso que eu tô aqui. Muito bom, muito bom. Muito bem, muito obrigado. Estamos quase terminando, tá? Então a segunda lei, ela é isso daqui, olha. Então aqui a pessoa, ela está em monotonia no dia a dia da vida dela. Aconteceu algo, foi atropelada, que é o conflito. Ou foi roubada, ou o pai morreu, ou foi traída, enfim, qualquer coisa, né? Uma perda, uma morte. Ela entra na fase ativa e ela fica nessa fase ativa que é a sobrevivência, que é a ativação simpática. Ou luta, ou foge, ou congela, ou paralisa. E ela fica aí, por isso que pode durar minutos, dias, minutos, horas, dias, meses ou anos. Tem conflitos que a gente consegue aceitar mais fácil. Quando a gente aceita, é o CL, conflito lise. Você naturalmente entra na segunda fase da doença. Fase ativa já é doença. Pergunto: tem sintomas? Tem sintomas, Maria Helena? Tem os sintomas agudos, né? Mas normalmente são poucos. Poucos sintomas. Então, Eu faço aqui uma correlação com o processo que eu mesma vivi, né? Não tinha ainda nenhum conhecimento e hoje, pensando sobre, aos próximos dos meus 50 anos, eu fui fazer a primeira colonoscopia hum, e sempre tive intestino preso, né? hum, Desde criança. Então, também não tinha saído ainda do raciocínio tradicional, né? uhum, Apesar de ter feito muita terapia, nunca tinha feito essa correlação. Eu sou uma cuidadora nata, né? Desde criança, como enfermeira,
cuidando da mamãe, do papai, sair da minha posição de criança, Uhum. arrogância, deixa que eu cuido, então vou aprender a cuidar. Eles, Sacrifício. o sacrifício, Se né? sacrificando pela família. Se sacrificando pela família. E aí fui fazer minha primeira colonoscopia, tinha lá um pólipo muito grande e ele já estava degenerando internamente, né? Estava como um adenocarcinoma in situ, mas já felizmente foi tirado sem nenhuma repercussão. Mas depois de olhar sobre uma outra perspectiva, né, tubo digestivo, saída, dificuldade de tirar, né, de eliminar toda, vou falar bem, né, como se fala, toda a merda da família, né, a Uhum. retenção ali, o segurar, o reter, o querer controlar, né, e a partir da análise do que eu vinha manifestando no meu corpo, eu também fui compreendendo, né, as posições conflituosas que eu me colocava como profissional cuidadora, né, do papai, da mamãe, salvadora, essa arrogância toda que a gente tem, né, quando vai para uma profissão reparadora, né, de algo, de um sistema familiar. Então, acho que é isso. Quase não tinha sintoma, quer dizer, os sintomas eram leves, eu não tinha um sangramento, eu não tinha dor, né? Era fase ativa do conflito e, enfim, passei a tomar consciência de uma outra forma, né? E me Mas trabalhar. o adenocarcinoma, a gente situa ele como fase ativa ou de resolução? É uma fase de resolução já, né? Uhum. Isso. Então, de alguma maneira, já era a sua cura. Uhum. Porque para ele aparecer, você já tinha integrado o conflito. Embora ainda não tivesse tomado consciência totalmente, né? Não, Acho que sem a consciência. sem a É, consciência. sem a consciência. Mas esse fato foi marcante para mim, Eu porque entendo. foi o período que eu comecei a buscar outras coisas. Exatamente. O tapa na cara para ver se acorda, né? Uhum, E aí é que, pela medicina contemporânea, foi visto como a doença. isso. Mas não era. Ele era resultado de uma outra Uhum. coisa. E você sabiamente foi atrás. Parabéns. Então é isso. Guardem que a doença ela é bifásica. Por exemplo, a endometriose, ela não é uma doença do útero, do endométrio, pelas leis biológicas. E se você não sabe da onde é a endometriose, você fica pensando que é celulinha do endométrio que foi lá, saiu do útero por uma menstruação retrógrada e foi para parar no ovário, no intestino, no diafragma, no fígado, em vários lugares. É bonitinha a história, é bem criativo, né? Imagina, uma menstruação retrógrada, a célula foi lá, se implantou e ela vive e aí vira endometriose. Bonitinho demais, mas não tem força, porque a endometriose se vê pelas tomografias que ela é um conflito de, quem sabe? Muito bem, ninguém sabe. Endometriose é uma doença de conflito do ovário. Hum. Então, essa informação muda totalmente a minha abordagem de uma paciente que vem para mim com endometriose. Eu sei aonde ir, eu sei qual é o conflito dela, e eu sei procurar na história dela onde foi que ela adoeceu. Muitas adoecem pela família, né? Em cima de uma crença que a crença é simples. Escreve aí. Quanto mais numerosos,
maior a chance de sobrevivência do meu clã. E é isso, endometriose é uma doença onde a mulher, a filha, se sacrifica pela família. É uma doença de sacrifício. Mulheres que amam demais. Gastrite tem a ver com uma contrariedade não aceita. E não tem a ver com H. pylori. Não é H. pylori que causa a gastrite. Por favor, não caia nessas enrolações. Gastrite é uma doença porque o estômago tem muito a ver com a contrariedade. A gente aprofunda esse conceito depois para você explicando como que essa contrariedade vira uma doença de estômago. Lateralidade direita já falamos, tem a ver com o pai, mas também tem a ver com o cônjuge. Então, é, um primo meu uma vez falou: Olha, minha mulher está com câncer de mama. Aí eu falei: esquerdo ou direito? Aí ele falou: direito. E não, aí passou uns dias, aí ele veio do nada e falou assim: Mas por que que você perguntou o lado direito? Qual que é a relação? Eu quero saber. É, eu falei: é melhor você não saber. Tem a ver com você, querido. Na verdade, não tem a ver com você, tem a ver com a percepção dela. E eu falei, a percepção dela em relação a você vem da história de vida dela com o pai. E que eu não sabia nada, hein? Nada, nada. Eu falei, ela teve uma infância onde ela teve uma identificação com a mãe dela, ela se colocou ao lado da mãe, julgando o pai. Quando uma filha faz isso, além da arrogância que já foi citada, ela joga sobre si um problema, uma maldição, né? E aí ela, então o que que aconteceu? Deixa eu falar para vocês. O pai dela trabalhava numa loja e eles eram pobres. E aí o pai dela descobriu o negócio de um frigorífico que matava os bois e jogava o couro fora. Ele começou a pegar aqueles couro, passava sal e levava para uma outra cidade. O couro era curtido, ele trazia e vendia. Ficou rico. Ficou rico, tinha casa, depois tinha, andava de Galaxy e viagens, enfim. E aí chegou uma hora que o pai dela, além de com essa riqueza toda, começou a gastar com coisas supérfluas, com jogo, com mulheres, arranjou uma namorada e por aí afora, né? E não preciso dizer que ele perdeu tudo e ela teve que depois andar de Fusca, passar por uma escola pública e morar numa casa pequenininha. Então foi um trauma, né? Ela é um bom caso para uma endometriose, né? Quanto mais numerosos, maior chance de sobrevivência. Mas ela não fez. E ela vai fazer um câncer. E aí eu falei para ele o seguinte, ó, ela e o pai dela acabou indo embora depois o pai dela morreu. Infarto. Assim, ela
viveu a vida inteira com medo de te perder, com medo que você fosse embora. E aí ele fala assim, nossa, às vezes eu saía e tal, eu chegava à tarde, ela nunca perguntou onde eu fui. Falei, claro, vai que ela escutava uma coisa que ela não queria saber, ela não correu o risco de não perguntar, porque era a ferida da infância dela. O pai abandonou a mãe, né? Então, estou trazendo para vocês casos recentes, né, de um câncer de mama direita, completamente diferente da história de um câncer de mama esquerda, né? Então, o conhecimento das leis biológicas, ele direciona isso numa conversa que eu tive, né, com um primo, com pessoa. Você tem um jeito de olhar o mundo. Você começa a entender as coisas. E isso é maravilhoso. Quando, ainda mais, por exemplo, em processos emocionais, quando você sabe, como eu acabei de falar, né? Muitos pacientes falam: Nossa, você é bruxo. Não, não sou bruxo. Eu sou um leitor da biologia. Só isso. Tá? Vocês conquistam muitos resultados maravilhosos ao ter esse conhecimento. Muito bem. Então, continuar doente é uma escolha da pessoa. Tem gente que escolhe continuar com câncer no lugar de vítima e blá blá blá. Sofrer ou parar de sofrer também é uma escolha. É só aceitar a realidade que a doença vai embora. As coisas tal como são. Então, o processo de cura é integrar, cair a ficha, aceitar o que aconteceu, aceitar que o pai foi desse jeito, render-se ao fato, não julgar, simplesmente tomar o fato como um fato. Parar de sofrer, o que significa, de alguma maneira, perdoar e resolver essa questão dentro de si. Esse é o processo de cura de qualquer doença. E para isso a gente precisa de ajuda. Ninguém consegue integrar sozinho. Nós precisamos de auxílio terapêutico. Então, qual é a dificuldade aqui? É o visível e o invisível. Nós olhamos para o câncer de mama e não enxergamos a causa real. Nós tratamos o joelho e não olhamos para a causa invisível. A gente faz uma cirurgia de apêndice, retira o órgão, mas não retira a doença, porque a doença ela é uma perturbação quântica vibracional. A constelação familiar pode trazer a causa real à tona, mas muitas vezes de maneira racional ou sem uma relação direta passando pela biologia, pelo cérebro, por todo o processo. Então, como seria a sua vida pessoal se você começasse a compreender por que que você tem uma gripe? Por que que você tem uma queimação no estômago? Por que você tem um câncer de intestino? Por que você tem, por que que o seu intestino prende? Por que que as fezes ficam ressecadas? Por que você começa a urinar de meia em meia hora? Como seria a sua vida? Muito melhor, tenho certeza. E como seria a sua prática se você pudesse decodificar cada dor em cada parte do corpo, fazendo essa leitura com a correlação mente e corpo, medicina corpo-mente? Bom, eu disse para vocês que eu ia apresentar uma possibilidade ou várias possibilidades
de vocês ter acesso a esse conhecimento, aprender na prática, como supervisão, com ensino, com experiências e, lógico, com processo visual. E eu preparei algo chamado uma mentoria, que ela é, ao mesmo tempo, cuidar do cuidador, as leis biológicas na prática clínica, supervisão de casos e discussão de casos reais numa mentoria em grupo. Agora, existe a mentoria individual. Eu tenho uma pessoa que ela prefere uma mentoria premium de 1 ano individual, pela bagatela de R$ 60.000. E tá tudo bem. Para ela faz sentido. E ela tem um retorno que ela faz mais de 60.000 com a informação que ela pega durante 1 ano. Uma mentoria individual, também mais curta, de 2, 3 meses, ela tem um valor mais acessível. Agora, existe uma mentoria em grupo. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Para quem? Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, consteladores, enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, todos que cuidam do corpo, fonoaudiólogos, tá certo? E, enfim, terapeutas ocupacionais, todos que cuidam do corpo e do psiquismo. Não vai ser um grupo breve de 2 meses, não, vão ser 5 meses, 10 encontros, um a cada 15 dias. Começando em agosto. E o que que você vai ter nesses 5 meses? Primeiro, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Ampliar a possibilidade de entendimento, de compreensão dos sintomas. Decodificação dos sintomas e doenças, como hoje eu já trouxe várias. Você vai conhecer as 5 leis biológicas. Você vai poder ir ao ponto direto, como eu fui lá com o rapaz com a história do pai, com muita segurança. Parar os achismos e fazer a tradução da, da mensagem do sintoma. E tudo isso com material didático, lógico, né? Então, o grupo vai ter um grupo especial no WhatsApp, onde vão poder trocar experiências, é, todos vão poder conversar entre si. E o programa vai ser assim: primeiro mês, que é o mês de agosto, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Os fundamentos e a origem das 5 leis. Segundo mês, como é feito o diagnóstico, quais os elementos que a gente leva em consideração no diagnóstico, a leitura biológica dos sintomas e conflitos de algumas. Terceiro mês, aplicação prática e protocolos integrados, né, no dia a dia. No quarto mês, fazer essa integração, casos reais, retirada de dúvidas, supervisão e, por último, a maestria do uso das leis biológicas. Início 6 de agosto, pelo Zoom, 19 horas a cada 15 dias. Programa detalhado dos 10 encontros. No módulo 1, Fundamentos. Módulo 2, Biologia celular, telômeros, estresse, tá certo? Módulo 3, Síndrome de Burnout, muito comum hoje em dia. Módulo 4, Sistema nervoso autônomo, cronobiologia chinesa, teoria polivagal. Olha quanta coisa. Módulo 5, Padrões inconscientes. Por que que você cuida mais dos outros e não cuida de si? O que eu falei para o paciente hoje de manhã, né? Módulo 6, ressignificação da relação com o trabalho, né? A dedicação ao trabalho.
E um protocolo de autocuidado, uma reviravolta. 7, inteligência emocional e aprofundando a primeira lei biológica, prática profissional humanizada, um pouco de alimentação, mentoria individual aplicada, casos reais, a gente vai fazer um hot seat. E no módulo 10, integração e plano de ação para a continuidade da vida. Inscrição no mês de junho, com praticamente 40% de abatimento do valor real. Então, como nós estamos agora no mês de lançamento, pré-lançamento. O custo, o investimento em agosto vai ser de R$ 6.000. Hoje, ela está por 4.300 ou 12 parcelas de R$ 433. A partir de 1º de julho, esse preço muda, tá? Quer fazer parte? Quer ser mais um integrante das leis biológicas? Conhecedor das leis biológicas? Junte-se a nós. Aqui está um casal feliz. Né, meu amor? Então agora eu vou abrir para as perguntas. Eu vou encerrar a gravação e abrir para as perguntas. Peraí.